Olá, prezado aluno, olá, prezada aluna, professor Rony Coser, quero agradecer a você por ter escolhido o Instituto de Educação Cristã Crer e Ser. Esta é a nossa terceira videoaula aí da nossa disciplina de Introdução ao Antigo Testamento. Dando continuidade, nós vamos agora falar sobre os livros poéticos. Na videoaula de número 2, nós falamos sobre os livros históricos. É claro que quando eu digo aqui nós falamos sobre os livros históricos, é quase uma hipérbole, né? Um exagero na expressão, porque não deu, obviamente, para falar de cada livro individualmente. Isso demandaria aí muito mais tempo, muitas outras videoaulas, mas a ideia é dar para você, até porque nós estamos num curso básico, é um curso que introduz você à teologia, aí também ao estudo da Bíblia. A ideia é dar para você o instrumental necessário para que você possa, a partir do curso básico, a partir do que a gente tem colocado aqui, fazer as suas próprias pesquisas, usar as ferramentas que nós indicamos, que você tenha as referências bibliográficas que você encontra no material escrito, tudo isso para que você possa ir aos poucos construindo a sua autonomia na pesquisa e no conhecimento, é claro. Esta videoaula 3, ela visa fazer aí uma apresentação sucinta desses livros que compõem esta seção do Antigo Testamento, os livros poéticos. Eu começo aí colocando o texto de Provérbios capítulo 1, versículo 7, acredito que ele representa bem o conteúdo, ou digamos assim, o que nós vamos falar aqui nesta videoaula a respeito dos livros poéticos e, de um modo geral, a respeito do conteúdo dos livros poéticos, que são também chamados de livros sapienciais. Então, o autor sagrado ele vai dizer que o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a instrução. Veja que palavras como instrução, sabedoria, conhecimento são muito recorrentes nesses livros, principalmente aí no livro de Provérbios. Essas palavras vão aparecer com muita frequência. A poesia hebraica segue ou está baseada principalmente no paralelismo de ideias. E o seu objetivo principal é comunicar a sabedoria divina aos homens. Estes 5 livros, classificados como poéticos, são também chamados de sapienciais do Antigo Testamento, porque são livros que falam da sabedoria, a palavra latina sapiente, a sabedoria. A poesia no Antigo Testamento ela cumpre um papel fundamental, no sentido de comunicar sabedoria e conhecimento de Yahvé. Então é como se o gênero poético fosse a plataforma para que a literatura, ou o conteúdo de sabedoria no Antigo Testamento chegasse para os leitores. Tá? Ela não está presente apenas nos salmos, ou mesmo nos poéticos, mas mesmo nos ditos proféticos, ou em livros como Juízes, e também nós temos aí um exemplo no livro de 2 Samuel, tá? Lá no Hino ao Arco, nos lamentos de Davi pela morte de Saul e Jonatas. Então você pode ver que a poesia ela é usada também em outras partes para além dos livros poéticos propriamente ditos. Aí eu trago uma reflexão que diz o seguinte: o livro de Salmos é o primeiro livro da terceira divisão da Bíblia hebraica, conhecida como Ketuvim, ou Escritos. Essa terceira divisão era popularmente conhecida pelo nome do primeiro livro, isto é, os Salmos. E nós até falamos sobre isso em outra videoaula. Deste modo, Jesus incluiu todo o Antigo Testamento no que tange as profecias a seu respeito, na lei de Moisés e nos profetas e nos Salmos. Então, quando Lucas 24:44 escreve a fala de Jesus e nos Salmos, ele está, na verdade, dizendo que ele está, na verdade, aludindo ali a toda aquela terceira divisão do cânon hebraico. Chegamos agora num ponto muito importante da nossa videoaula, que é a questão do paralelismo nos livros poéticos. O paralelismo de ideias é, sem dúvida, a característica mais singular da poesia hebraica. No contexto do nosso estudo, o paralelismo é a relação entre cada 2 ou mais versos da poesia, sem qualquer preocupação com a rima, com palavras e sons. Então isso marca uma diferença muito interessante em relação à nossa poesia, porque a poesia hebraica não necessariamente está preocupada com a questão da rima, né, ou do ritmo. Ela está, na verdade, preocupada em combinar as ideias. A gente vai ver alguns exemplos disso aqui na medida em que a gente começa a falar de algumas modalidades de paralelismo. Nós temos aí a primeira modalidade, que é o paralelismo binário. Ele aparece em 2 linhas. Um exemplo é no Salmo 1, verso 6, onde nós podemos ler: porque o Senhor conhece o caminho dos justos, na segunda linha, mas o caminho dos ímpios conduz à ruína. É binário porque aparece em 2 linhas. Tá? Depois nós temos o ternário, que aparece em 3 linhas, ainda no Salmo 1, porém agora no verso 1.
Primeira linha, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Segunda linha, nem se detém no caminho dos pecadores. Terceira linha, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Depois nós temos aí espécies de paralelismos, tá? E a gente começa situando aí um muito conhecido, que é o sinonímico, vem de sinônimo, né? A ideia da primeira linha é repetida na segunda. Então olha, por exemplo, aí o Salmo 114, verso 1. É interessante a gente falar isso porque você lê e você, ainda que a poesia hebraica seja diferente da nossa, mas você percebe essa combinação de ideias na medida em que você vai lendo livros como o livro de Salmos. Tá? Então isso não está ali por acaso, isso está ali por causa do gênero literário que está sendo empregado. Olha que coisa legal. Então voltando aqui ao Salmo 114, verso 1, primeira linha. Quando Israel saiu do Egito, segunda linha, e a casa de Jacó saiu do meio de um povo de língua estrangeira. Veja, Egito é o povo de língua estrangeira. Ele repete basicamente a mesma ideia, tá? Do que ele fala na segunda linha é o que ele falou na primeira. Por isso que se diz sinonímico. Depois nós temos o paralelismo antitético, né? Se falar muito rápido aqui a língua quebra, né? Paralelismo. Então você tem aí o antitético, onde a ideia da primeira linha é contrastada na segunda. Exemplo, Salmo 119, verso 163. Veja lá a primeira linha. Odeio e detesto a falsidade. Segunda linha, mas amo a tua lei. Realmente é um contraste muito grande, né? O que você tem na primeira linha é bem diferente do que está na segunda. Depois nós temos aí o paralelismo progressivo ou sintético, onde a ideia da primeira linha é complementada e desenvolvida na segunda. Tá? Então na primeira linha nós temos aí, atribuam ao Senhor glória que o seu nome merece. Na segunda linha, veja, ele continua, adorem o Senhor no esplendor do seu santuário. Então esses aqui, claro, são alguns exemplos de paralelismo. Tem vários outros que poderiam ser colocados, a gente, por exiguidade de tempo, não conseguimos explorar tudo isso aqui, mas você tem isso aí, inclusive em obras especializadas. Avançando um pouquinho mais, fique atento à bibliografia que nós usamos, que você vai encontrar ali boas referências. Nós avançamos aqui um pouquinho agora, essa tabela que você já conhece, tá? A classificação dos livros no cânon hebraico, e repare aí, ó, mais adiante, eu estou fazendo uma comparação, né, entre o cânon hebraico, nesta segunda tabela, entre o hebraico e o protestante. No hebraico, então, você percebe que o livro de Salmos, assim também como de Provérbios e Jó e Cantares, né? E também o de Eclesiastes. Repare que esses 5 livros no cânon hebraico aparecem lá na terceira divisão, Ketuvim. No cânon protestante eles aparecem como livros sapienciais ou poéticos e aparecem sozinhos, né? Eles têm uma seção só para eles, é diferente do que acontece no cânon hebraico. Okay? Um ponto muito importante também para a gente destacar agora é a questão dos gêneros dos salmos. São vários gêneros que nós encontramos. Nós temos os salmos de agradecimento, de súplica, nós temos os salmos litúrgicos e de procissão. Repare que aqui eu estou dando algumas informações específicas sobre o livro de Salmos, né? Mas no material escrito você tem aí conteúdo referente a cada livro, a cada um desses 5 livros, né? Inclusive abordando questões aí como autoria, data da escrita, a estrutura interna do livro, a gente traz algum comentário, algumas informações sobre a sua teologia, ok? Foi um prazer enorme ter estado com você aqui em mais uma videoaula. Nós estamos já parando por aqui, mas vamos retornar então com a nossa 4ª videoaula desta mesma matéria, Introdução ao Antigo Testamento, dando continuidade aí, falando aí na próxima videoaula, nas 2 próximas videoaulas, falando sobre os livros proféticos, que são 17 ao todo, né? Então a gente fala sobre os profetas maiores, para depois falar dos profetas menores. Deus abençoe sua vida, um forte abraço.